Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Coelho e tem aqui comigo o meu grande amigo Leonardo Junks. Fala, Fernando. Fala, galera do Edscast. Tá voando o papelzinho aqui. A gente abriu o livro agora. Pra gente começar daquele jeito. Hoje a gente tem uma entrevista aqui, um cara sensacional. Pra você que gosta de prospecção, marketing comercial, escala, fica com a gente até o final aí que vai sair ouro. Hoje vou fazer a apresentação aqui do nosso convidado. O cara tem experiência de mais de 16 anos em geração de demanda e projetos comerciais, é professor de MBA, CEO do Receita Previsível, Thiago Muniz. Seja muito bem-vindo. Uma honra, meninos, uma honra. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter vindo aqui. Bom, antes de começar o papo, agradecer o nosso patrocinador, Kleisler, o advogado número 1 em marcas. Então, ele é o advogado do digital. Então, se você precisa registrar sua marca, registrar seu produto digital, esse é o cara que vai te ajudar a resolver esse problema. Se você não registrou e já está tendo problema, ele também é o cara que vai te ajudar. Se você está tendo aí, sendo plagiado com o seu infoproduto ou com a sua marca, tem o link dele aqui na descrição. Clica e fala direto com ele que ele vai ajudar você a resolver essa dor de cabeça. Certo, Léo? Perfeito. Isso é uma coisa que às vezes a galera me pergunta muito. Contador, advogado, dúvidas sobre isso, registrar marca. Assim, cara, eu não sei, não é minha especialidade. Vai no advogado, cara. Chama um advogado, chama um especialista quando você não domina. Faça o investimento antes que dê algum problema para você, tá? O Cleiser está comigo desde 2021, cuida dos meus eventos do NL, que a gente já tá indo para a 5ª edição aí, registrando marca, a patente, evitando os piratinhas também lá na internet, tá? Confiamos no nome aí, que você precisar, pode mandar mensagem. Maravilha. Bora pro papo? Bora. E aí, Tiagão, bem-vindo a Floripa. Deu uma atrasada no voo. E, cara, eu queria saber um pouco, como que você começou a sua história com o Receita Previsível? Da onde Pô, hoje você é CEO da parada toda. Como que você iniciou essa trajetória? Cara, tem muito a ver com o mercado de vocês, né? Na verdade, eu tive agência, depois empresa de tecnologia e agência. Então, eu conheci o Receita Previsível antes de pensar que um dia apertaria a mão do Aaron nesse contexto. Eu trabalhei na Coca-Cola há 3 anos, dando um contexto rápido. A área em que eu trabalhava, depois ela veio se chamar Social CRM. Trabalhei com comunicação, trabalhei a parte de análise de dados, trabalhei com scripts. Então, por exemplo, uma pessoa entrava em contato e falava: Coca-Cola causa doença no estômago, explode se comer comentos. Eu era o cara que montava o script que era aprovado por todas as áreas, em que todos os canais de comunicação iam falar ali no saque, nos 0800 e nas redes sociais, estava há muito tempo atrás aí começando. Fui trabalhar numa agência, essa agência era uma agência que tinha uma agência tradicional e tinha a área de digital, depois de 3 anos na Coca-Cola, então isso tem mais ou menos uns 12, 13 anos atrás. Vi que o cara vendia site em Flash, para quem é mais antigo aí, mas você vai lembrar Dreamweaver, essas paradas. E aí eu saí dessa agência e montei o meu próprio negócio. Na verdade, eu comecei a prospectar clientes já quando eu estava na Coca-Cola. E aí, como que eu chego no Receita Previsível? Um cliente me chegou com a proposta de fazer um CRM para ele. E eu cometi a loucura de tentar desenhar um CRM e, na época, encontrei os materiais do Aaron ainda em inglês. E aí, ao longo dos anos, eu fui sempre usando a metodologia, né? Eu sou professor, como o Fernando falou, na FGV, de marketing e vendas. Então, eu sempre tinha contato com metodologia, vendia projetos usando lá a capinha do livro e tal. Pulamos 10 anos, 15 anos nessa história. Eu saio da minha última empresa, que era uma agência de performance em varejo, e descubro que tinha um clube de relacionamento que eu tinha, um grande amigo meu, que é o Edu Costa, que hoje trabalha comigo, e mando uma mensagem nesse grupo, e um outro grande amigo, que é um cara muito bom para vocês entrevistarem, que é o Anderson Palma. Pô, conheço. Da Growth Labs. E o Edu Costa é o carioca também, né? Carioca. Cara, grande amigo meu, adoro ele, cara. A gente Que legal. juntos também. E aí, ó, o Eduzão tá lá comigo agora, Um abraço pra ele aí, cara, pro Edu. Sim. Aí, ó, energia boa, energia boa. Já conecta. Já conecta. Aí ele me apresentou, na verdade, pro time do Aaron aqui no Brasil. Eu tava um pouco destreinado do inglês, confesso, mas eu mostrei muita coisa pro Aaron, que era sobre o que eu vivia do Receita Previsível. E aí ele falou: cara, você fez outras coisas que eu não fiz. Por exemplo, a primeira máquina de vendas que eu fiz foi B2C, não foi B2B. Uhum. E mostrei várias coisas pra ele, como é que eu implementava. Ele falou: cara, eu acho que o Eduardo Miller, que era o atual sócio dele, tava focado na B2B Stack. E aí, gentilmente, a gente conversou, ele todo mundo, e falou: cara, vamos... Então,
readequar o processo. Então, eu me torno sócio do Aero, compro a sociedade aí do Eduardo Miller e de outras pessoas do time, e aí eu reestruturo essa jornada. Então, basicamente foi isso. Pô, que massa, cara. Veio de agência, né, cara? Né? Tem uma jornada. Tipo, não foi isso daí do zero. A gente falou 16 anos aí, ó, da Coca-Cola, então você pegou uma baita de uma experiência aí Foi. até chegar. E O que o Aeron enxergou em você aí? Foi essa diferença de você fazer um ajuste na metodologia? Uma dica prática para quem for contratar é procurar pessoas que tiveram sucesso em outras coisas que não necessariamente seja a parte que você mais domina. Então, o que o Aaron viu ali, né? Eu lembro que foram 2 finalistas. Teve um cara que era de vendas e tinha um cara que era eu. Só que eu desenhava métodos, eu era professor, eu trabalhava com digital. Então, eu tinha sucesso em outras coisas. E ele falou, cara, eu sinto que... Ele brinca muito que eu uso uma... Até quando eu tinha o meu inglês mais rudimentar, quando eu queria explicar alguma coisa para ele, eu falava, isso é good vibes. Ou isso não é good vibes. Tipo, o cara não era uma energia boa. Ele falou, cara, eu senti uma energia boa, principalmente nesse ato de ter feito outras coisas que levavam ao receita previsível. Então, acho que foi muito nesse sentido, entendeu? Óbvio que eu, empreendendo há mais de 10 anos, eu sempre sempre estava conectado com a área comercial. E aí eu brinco que eu peguei desde multinacional a literalmente dono de padaria para trabalhar. Então, sempre trabalhei com ação de força de venda, sempre trabalhei com atacado, varejo. E aí eu tenho uma visão diferente sobre o método. E teve 3 coisas aí que eu falei sobre a receita previsível, que são 3 coisas que não vão ficar velhas nunca. Que eu acho que ele curtiu muito. A primeira delas é a especialização, o que eu acredito que realmente sempre vai fazer sentido. A segunda é, de fato, você entender que se você não tiver uma cultura de responsabilidade e não de culpados, as coisas não vão dar certo para a implementação. E a terceira, que não é só colocar um SDR na operação. Aí ele falou, cara, você foi uma das pessoas que entenderam o livro. Porque você sabe que muita gente que a gente conversa acha, não, pô, preciso vender mais, vou contratar um CR. Meu amigo, você precisa... Deixa eu te contar um negócio. Senta aqui. Mas antes disso, você falou uma coisa que eu achei interessante e eu vejo que é uma dor de quase todos os meus clientes, se não todos, que é a parte de contratação. Você falou, pô, um ponto interessante é ver se essa pessoa tem domínio em outras áreas, além daquela que você está buscando. O que você pode trazer de insight ou dica para quem tá ouvindo e assistindo a gente de contratação de equipe de vendas, cara? Porque tá difícil. Tá difícil. Acho que essa é a maior dor que nós, donos de agência, a gente passa. Porque muita gente olha o tráfego não é responsável pela venda, né? Exato. Geração de demanda ali. Só que a gente gera demanda. Só que chega lá no comercial, na linha de ponta, a galera não converte. O que está acontecendo? O lead, né, de internet, a geração é diferente do lead que está passando na frente da padaria, vai comprar, sente o cheirinho, vai comprar o pãozinho, né? A gente está tendo muita dificuldade com isso dali, nossos clientes e até mesmo na agência, né? A gente tem isso daí que tem um tempo de rampagem. O que você pode complementar para a gente disso daí? Se tem alguma... Contratação em geral, né? Mas eu gostei muito da coisa que o Léo falou, que foi o lance do exemplo da padaria. A padaria, ela é tangível para a pessoa, a demanda, para poder ela ir lá e consumir. O que eu vejo que é o grande desalinhamento de expectativas sobre contratação no mundo de marketing e vendas? Primeiro, do lado da agência. Como o mercado ele se desenvolveu no Brasil, na América Latina, ele faz com que a gente, muitas vezes, quando a gente vai expandir o nosso time, a gente sempre tem uma insegurança, eu sei porque eu vivi isso na prática, de botar pessoas mais sêniores que vão ser mais caras, versus, às vezes, uma irresponsabilidade ou uma inconsequência do lado do cliente, e entender que eu estou colocando pessoas mais sêniores, e aí, se esse cara cortar o contrato amanhã ou depois, né? Quantas vezes, né, ao longo dos anos, a gente ouviu falar, pô, o cara foi lá, encheu o time de gente, aí foi lá e perdeu um cliente, teve que mandar a gente embora. Então, a gente tem um dilema aí que é a hora de contratar sênior e júnior dentro da agência. E do lado do time comercial, eu vejo que, principalmente, eu morei 10 anos em Uberlândia, né? Tava brincando com o Fernando antes da gente começar do DDD 34. Eu conheci a minha esposa, eu tinha uma empresa de tecnologia no Rio, né? Eu encurtei essa parte da história, mas eu tive uma empresa de tecnologia que ela existe até hoje, a Codzone, que trabalha com realidade aumentada, virtual, são grandes amigos. E eu era o comercial lá. Inclusive, eu larguei essa sociedade quando eu conheci minha esposa e mudei para Uberlândia. Então, eu saí literalmente, trabalhar com grandes marcas com o dono de padaria. E o que eu vejo do lado comercial nas duas frentes, não importa o tamanho da empresa, entra muito no qual que é o papel, o que é a estratégia de negócio
para determinar meu objetivo, para depois eu determinar a minha tática. E aí, dentro disso, eu vou ter o comercial. Então, eu vou dar um exemplo prático para quem está ouvindo a gente. Indústria. Se você é uma agência que atende indústria, o comercial, ele é o ponto da lança da estratégia. Porque se eu não tiver o comercial para escoar a demanda, a minha produção para. Se eu trabalho com SaaS, eu tenho que focar em produto. Porque senão o produto não para em pé e eu não vou conseguir investir, crescer, etc. Então, o produto e o vendedor para uma área de produto é diferente. E quando eu falo para serviço, eu vou ter ali uma mescla entre um pouquinho de produto e um pouquinho de vendas. E aí eu acho que aí é que entra o grande desbalanceamento das coisas. Porque às vezes a gente quer colocar um cara muito bom para cuidar de carteira para prospectar no mercado tradicional. Ou às vezes uma pessoa que não tem conhecimento técnico para fazer uma coisa que é muito técnica. E aí a gente tem uma desvalorização do mercado da agência. Por exemplo, quando eu gero lead no mercado imobiliário, normalmente um vendedor tradicional, nada contra corretores, tenho amigos corretores, mas o corretor tradicional ele não vê com engajamento aquilo que a gente gera no digital. Então, como que eu monto uma máquina de vendas no setor tradicional? O pré-vendedor normalmente ele vai vir de um outro segmento. Normalmente é o que funciona mais. Quando eu falo de um mercado mais maduro no digital, aí eu trago um cara que já seja especialista. O que são as 3 coisas que você vai olhar? Primeira coisa, capacidade técnica da pessoa. Então, se eu contratar SDR, comunicação verbal escrita, se o cara trabalha com engenharia, se o cara foi filósofo, não importa. Esse eu acho que é o grande ponto. Segundo ponto, o que ele vai alinhar com a tua cultura e aí cultura é esse cliente que você está atendendo, ele de fato ele tem uma cultura de uma venda mais agressiva, uma venda mais de boa. Por exemplo, eu e o Aaron somos good vibes, né? A gente é mais de boa. Mas tem empresa que tem uma cultura mais agressiva e são maravilhosas. Eu acho que isso tem espaço para tudo. Então, não adianta você colocar um leão do lado de um cara que é uma águia, entendeu? Então, não vai dar errado, né? Não vai funcionar. E o terceiro ponto, validar essa experiência prática de alguma forma. Se eu estou falando de um SDR, roleplay. Se eu estou falando de um diretor comercial, eu peço normalmente para o cara explicar como ele acredita que seria uma semana típica dele na empresa. Porque eu tenho uma noção do nível de experiência dele. Porque às vezes o cara tem um cargo lá de C-level, CEO, diretor, mas, será que o cara tem experiência naquilo? Entendeu? E não é uma coisa ruim ou boa, é mais para alinhar a expectativa. Exato, isso é bem importante, essa questão de alinhamento, porque senão os dois saem frustrados da situação e um vai achar que o outro é incompetente e no final só foi falta de alinhamento de expectativa. Pô, que dica boa aí pra galera que tá assistindo. E uma coisa que a galera também, eu acho que não visualiza, a gente falando com o Edu Caldoro uma vez também sobre o comercial aqui, que foi justamente a galera não consegue visualizar que tem um tempo de rampagem, de amadurecimento daquilo dali, de um profissional, seja ele SDR, seja ele um closer, que eu quero, daqui a 3, 4 meses eu quero estar vendendo tanto. Então a gente já tem que contratar agora para preparar esse profissional, né? Sim. E a galera, poucas vezes eu vi alguém falar abertamente sobre isso. E o que você acha sobre isso? Se tem alguma forma de hackear essa rampagem, né? Ou se não, tem que respeitar o processo, o treinamento, o acompanhamento de qualquer profissional, seja ele um vendedor, seja ele um SDR. Eu acredito que vendedor, SDR, marketing, na verdade, você vai ter um tempo de juniorização. Eu acho que existe um conceito de juniorização e expertise que está muito diluído no mercado. Todos nós somos sêniores em alguma coisa e júnior em alguma coisa. E aí eu contrato um vendedor caro e acho que ele vai dar um resultado mais rápido. Ou eu contrato um cara júnior e acho que ele tem que demorar 1 ano para rampar. Então, tudo isso, na verdade, tem que ter um elemento de expectativa no onboard. Que é, o que são as coisas básicas que essa pessoa tem que fazer em 45 dias? O que são as coisas básicas que essa pessoa tem que fazer em 90 dias? Qual o resultado médio normal que uma pessoa nessa função tem nos primeiros 6 meses? Então, você cria critérios. Só que isso não pode ser depois que a pessoa tá lá, pulou na piscina e agora você vai dizer o que é. Tem que ser na hora da contratação. Fala, o que são as expectativas que a gente tem. Isso, então, a gente está alinhando da porta para fora e da porta para dentro. Tem que ter uma interseção. Conteúdo, mas também a parte prática da coisa, que é como eu ensino para a pessoa e dou ferramentas para ela aprender. Não adianta eu colocar um cara para trabalhar no mercado farmacêutico e ele não entender nada sobre a parte química. Então, esse cara, se ele vem de um outro mercado, ele vai ter que estudar sobre isso. Agora, ao mesmo tempo, se eu vou botar um SDR para qualificar lead de tráfego pago no mercado automobilístico, em 45 dias o cara tem que entender que vender um cruze é diferente de vender, por exemplo, uma tracker. Entende? Então,
o nível de responsabilidade está alinhado ao nível de conhecimento técnico que você vai ter. É extremamente necessário ter para poder fazer uma boa pré-venda, um bom direcionamento ali. Isso. Da ponta até ver na final. E eu acho que muito entender que todo mundo vai ter esses níveis de senioridade dentro das suas habilidades. Então, por exemplo, quando eu vou dar consultoria, às vezes eu falo com uma empresa que tem uma indústria tradicional, o cara tá lá, o diretor comercial há 10, 15 anos. Quem sou eu para falar que o que esse cara fez está errado? Na verdade, eu vou falar, olha, você é muito bom em várias coisas, mas tem outras coisas aqui que você precisa aprender. Entre elas pode ser você, às vezes, ensinar melhor para o seu time, às vezes vai ser você dar mais verba para o marketing, às vezes vai ser você mexer na sua política comercial. Então, eu acho que isso é a grande jogada cultural agora que a gente tem que mudar na nossa mentalidade. Porque todo mundo acha que vai ser fodão o tempo todo. E a gente não é fodão o tempo todo, entendeu? Eu erro todo dia, vocês erram todo dia, nossos clientes erram todo dia. E aí, o que a gente tem que fazer para se preparar com isso enquanto agências é alinhar essa expectativa, inclusive também no momento de contratação. Eu falo sempre para cliente, cara, eu vou contratar uma agência, cara, dá 6 meses no mínimo. Ideal se você der 1 ano. Mas assim, dá 6 meses pelo menos. Não, vou fazer um contrato aqui no risco, 30 dias. Não, cara, você tá botando a faca no pescoço do cara. Você acha que o cara vai se dedicar ao seu negócio? Quando eu tinha agência, eu lembro de um cliente que ele tinha um motel. Sabe o que ele fez? Ele pegou todo mundo da agência, eram 15 pessoas, levou um dia no motel, mostrou, obviamente, né, gente? Nada que não poderia mostrar. Mostrou as suítes vazias e tal. Depois ele fez um almoço para todo mundo de degustação, mostrando todos os pratos do motel, contando a história dos donos do motel, mostrou os projetos que ele tinha pro motel. Você acha que o social media, que é fazer um post desse cara, fazia do mesmo jeito o post do motel versus o do cara da empresa de telecom que todo dia dava cascudo no que ele fazia? Entendeu? Então as pessoas perderam, acho que a sensibilidade da empatia, sabe? Quando essa relação cliente-agência. Então isso acho que também conta muito. Esse envolvimento aí é muito foda, né? Isso que você falou é uma coisa que a gente vem passando há bastante tempo também. Por exemplo, projeto de 3 meses, cara, não faz sentido, porque a gente dá muito trabalho. E quando o cliente, ele quer, ou, às vezes numa reunião e tal, numa negociação, 3 meses, 1 mês, cara, não tem como, porque a gente não tá vendendo, a gente não é prestador de serviço, a gente é um parceiro de negócio e a gente quer te ajudar a vender. Só que isso daqui é a longo prazo. Evidentemente, vai ter etapas ali que a gente vai estar alcançando alguns resultados, mas para desenvolver uma boa máquina, né, de conversão, de geração de demanda, cara, é um processo, é uma construção, onde até nesse processo a gente vai ter erros, a gente vai descobrir dados, inteligência de dados, números ali, para performar cada vez mais. É esse tipo de visão que a gente está passando sempre. E eu acho que o empresário, ele amadureceu bastante também, né, nesses últimos 3, 4 anos aí, cara, pós-pandemia. O que você acha sobre isso, do nível de consciência para a galera da indústria, os empresários da indústria, e a galera lá mais, como é que eu posso falar? Empresas menores. Empresas menores, De microempresas. O que eu vejo é que, às vezes, o tamanho da empresa influencia menos do que a vontade o querer aprender. Então, uma das coisas do livro, né, do Receita Previsível, são as principais falhas que o CEO e o diretor de vendas comete. Entre elas é não saber como se gera leads na empresa. Eu preciso ser o cara que vai lá abrir o Meta Ads? Não, mas eu preciso saber mexer. Eu preciso entender aquilo, né? Tem que olhar e falar, cara, o que está sendo a discussão sobre isso aqui? Então, acho que esse é o ponto. Aí, dentro desse contexto, pegando a tua pergunta, que foi ótima, quando eu olho para uma indústria, hoje, o que eu vejo que existe de percepção, assim? Uma necessidade, muitas vezes, uma ansiedade pelo novo, mas não se faz o básico. Por exemplo, eu dou aula de pós-MBA. Eu falo com diretores e gestores de empresas que não sabem fazer uma análise SWOT, não sabem fazer um PDCA, entendeu? Mas o cara quer a nova fórmula, ele tem a necessidade, uma ansiedade, porque às vezes ele também ele bateu tanto naquilo ali, e aquilo não trouxe resultado, e tá certo, ele vai de um lado, eu entendo, mas eu acho que não é o único caminho. E eu, pequeno e médio, que é o cara que realmente quer fazer as coisas acontecerem, é o cara que estuda, é o cara que quer entender aquilo que está sendo feito. O que são os desafios diferentes para dono de agência? Pequeno e médio. Cara, se você não acompanhar o fluxo de caixa do cara, qualquer ventania, qualquer vento sul... Você já vira descartável. Vira descartável, entendeu? Eu acho que sim. Uma coisa... Você pode não estar lá com seu Meta Ads integrado com o CRM e com um vendedor bom. Vamos esquecer tudo que a gente não controla. O que eu controlo? Cara, discutir a apuração de resultado, semanal, mensal. Eu lembro de um cliente de restaurante japonês que eu tinha,
que o cara, quando ele tava com um movimento ruim, ele pegava o carro e ele começava a andar a cidade para ver se os outros restaurantes estavam cheios. E às vezes, realmente, iam estar cheios. A culpa era da agência. Pô. Às vezes é só aleatoriedade, entendeu? Então, esse processo, na verdade, o que eu falo é que o Receita Previsível ajuda você a controlar o imprevisível, que é o da porta para fora. Meu lead da minha própria empresa hoje tem dia que tá R$10, tem dia que tá 60. E aí? Porra, todo nenhum gestor de tráfego serve para mim. Então, nada serve. Não, gente, tem um porquê isso. Tem variatórios que a gente não controla do mercado. E acho que é essa maturidade de entendimento que vai ser o igual. E o que é diferente da grande empresa, para complementar e fechar, é essa capacidade de implementação. Porque se eu estou numa startup, uma pequena empresa, eu falo, cara, sai do CRM e vai para o outro. Sai do, sei lá, do CRM gratuito e vai para o Zorbeguin. Cara, o cara faz isso rápido. Eu vou lá, configuro junto com ele e resolve. Agora, uma indústria, tem que abrir uma RFP, vou ter que passar pelo cara do TI, eu tenho que explicar pro cara do TI, tem que explicar com o cara do jurídico, tem que falar com o compliance. É um processo que demora 3 dias, vai demorar 3 meses. Né? Eu fico emocionado vendo você falar, porque é uma coisa que eu uso bastante. Eu ouço muito. A culpa é do gestor de tráfego, a culpa é da agência. Eu chego para os empresários, né? A gente chega, fala em palestras e tal, assim, cara, a culpa é de vocês. Como assim? Os caras já vêm na defensiva. Como assim a culpa é minha porque o marketing não tá funcionando? Cara, a responsabilidade do marketing é gerar demanda, né? Só que a tua responsabilidade como empresário entender. Você não precisa saber fazer, apertar o botão, abrir no MetaEd, só que você tem que entender onde é que você está investindo, os teus dados básicos ali, custo por lead, comparecimento, CAC, para você ter a previsibilidade da venda, cara. É isso, essa é a minha guerra, por isso que eu bato bastante nas teclas, eu falo com o empresário assim, cara, é culpa de vocês, parcial, porque se vocês não entendem o que está sendo feito, o que vocês estão contratando, vocês vão se fuder lá na frente, vocês vão se ferrar, tá? E é isso que aconteceu nesses últimos anos, né? Muito gestor, muita agência, né? Pós a pandemia aí, a galera quer forma de ganhar dinheiro e essa galera não tem a empatia. Eles estão pensando só no bolso e não têm a empatia com o empresário, entendeu? De gerar resultado. Fico emocionado, cara. É essa parada, cara. É isso aí que eu acredito muito, cara. Eu acho que tem várias coisas dentro. O que gera esse sentimento? Eu tenho coisas que eu gravei há 8 anos atrás que eu olho agora eu tenho vergonha. Porque existe uma questão da necessidade que a gente tem de inovar sem necessariamente inovar. O que significa? Uma inovação é aquilo que é disruptivo para o mercado. E algo inovador não necessariamente vai ser algo lucrativo. O Google Glass foi inovador, mas foi lucrativo. Entendeu? O QR Code existe desde 94, só pegou agora. Então, o inovador é uma coisa, o que é lucrativo é outra. E aí, o que eu acho que é o grande dilema mercadológico? Tem um livro que chama Mais Marketing, Menos Guru, que foi lançado agora mês passado, do professor que eu curto muito, que é o Nino Carvalho. Ele fala sobre a história do marketing. Aí dentro disso você vai ter o quê? Cara, de um lado, o infoprodutor responsável, que ele fala do método dele, a forma como ele teve sucesso, ele fala de coisas boas. E eu tenho um infoprodutor que não é responsável. É o cara que vai te prometer 800% de crescimento em 15 dias. Entendeu? E aí o que acontece? Eu acho que tem uma ilusão de conhecimento. Eu vejo aquele conceito, aquilo me sobe a ansiedade, eu tento fazer, e aí quando eu percebo que na prática é muito mais difícil, eu abandono aquele conceito, aí o infoprodutor, o guru, o expert, ele não presta e eu vou pro outro. E aí esse outro não presta. Por exemplo, qualquer cliente que chega na Receita Previsível e fala mal de concorrente ou de empresa do mesmo segmento, vamos dizer assim, porque eu sinceramente não acho que eu tenho concorrente, eu acho que eu tenho empresas que trabalham com Receita Previsível. Todo mundo trabalha com Receita Previsível dentro do segmento, de alguma forma, né? Se ele põe uma especialização de time de vendas, foi isso que o Aaron difundiu para o mundo, né? Quando ele lançou o livro em 2011. E quando o cara fala mal, eu falo, cara, esse cara, não quero esse cara aqui. Se o cara fala mal de qualquer empresa do meu segmento, eu falo, cara, não faz sentido. Por quê? Mas por que isso acontece? A gente, de um lado, está estimulando esse comportamento, e do outro, existe cada vez mais ansiedade de, sem mergulhar fundo no tema, eu saber fazer aquilo. E isso tem coisa que é válido. Por exemplo, se eu vou ser hipócrita se eu vou falar que eu pego o chat GPT e falo, abre essa URL aqui do meu site e faz 12 copies aí para mim. Só que o tempo todo eu tenho que fazer isso? Não.
O ato de você saber a hora de você usar a tecnologia e o ato da hora de saber que você usar seu pensamento é a mesma decisão de saber se você vai correr uma maratona ou se vai pegar um carro. Qual que a graça teria você? Maratona em Florianópolis. Aí tá todo mundo lá correndo, suando no sol escaldante. Hoje tá frio aqui, galera, mas tem dia que é quente pra cacete. Aí tá todo mundo lá correndo escaldante, aí você passa correndo de carro. Qual que é a graça que vai ter? Essa é a relação que as pessoas ainda não perceberam. E isso faz esse lado também florescer. E eu tenho o lado otimista da coisa. Por exemplo, infoprodutores que eu vejo que, fazem um trabalho gigante. O Marcelo Germano. Cara, o cara fala de gestão com, assim, não é for dummies, é para brasileiro mesmo, entendeu? Tipo, é para brasileiro, não precisa fazer sigla bonita. É entender. Então, isso é maneiro dentro do mercado de infoproduto. Só que isso vai, cara, derretendo o cérebro da gente, sabe? Sim, sim. E pegando já o gancho do que você estava falando aí sobre inovação, sobre tecnologia, sobre ChatGPT, o que você vê de tendência de IA que está chegando para ajudar o comercial? Porque, cara, agora explodiu, tem IA para qualquer coisa, mas tem um monte de IA que não serve para porra nenhuma. É verdade, verdade. O que você acha que você observou, que você falou, cara, isso aqui é muito interessante, é bom a gente ficar de olho, que se não é o momento ainda, mas ela está muito próxima de ser. Eu acredito que o primeiro ponto é usar IA para fazer KPIs inteligentes. O que é um KPI inteligente? Dentro do contexto, dentro daquele banco de dados que você tem sobre aquele conhecimento, eu vou mudar a métrica que me ajuda a tomar decisão. Vou falar de forma prática para nossa audiência aqui. Quando eu vou otimizar uma campanha, muitas vezes eu falo de CTR, CPM, vou olhar para custo por lead, eu vou procurar algumas evidências, né? Eu brinco que é uma escadinha. Eu tenho uma campanha que está gerando lead todo dia, ela para de gerar lead. A primeira coisa que eu vou ver é, o CPM subiu ou não subiu? O CTR do anúncio aumentou ou não aumentou? Tudo isso são coisas que a gente faz de uma forma, se para pensar, tácita. Eu faço de uma forma... Eu vou aprendendo ao longo do tempo e vou... aqui tá com um cara que, tem que mexer no criativo, tem que botar mais criativo nessa campanha. Não, aqui eu tenho que trocar a segmentação. Não, isso aqui realmente morreu. Isso aqui tá vindo numa tendência de queda. O que a IA vai ajudar vai ser olha, baseado nas campanhas que o Fernando, o Léo e o Thiago fizeram, e olhando os últimos 3 meses baseados nisso, para essa campanha eu olharia para CPM. Para essa campanha eu olharia para custo por lead. Para essa campanha eu olharia para frequência. Então isso eu acho que é uma coisa que as pessoas não falam, não usam e que eu acho que realmente faz a diferença no jogo acontecer. E de CRM, uso de dados não estruturados, ligação e texto. Só que usar de verdade. Tem uma porrada de automação hoje, pega lá e pega a ligação, joga lá e vira um bunch, vira um spin selling. Não é que isso não seja bom, isso é maravilhoso. Só que o que eu acredito que funciona mesmo para IA nos ajudar a falar com o humano é entender o nível de consciência da pessoa. Tipo, como que eu uso a IA para entender o nível de consciência do outro com quem eu tô falando, entendeu? Sim, porque são centenas, milhares de variáveis. Exato. Por exemplo, aqui no podcast a gente... quantos temas nós falamos em alguns minutos? Porque a gente sabe que o nível de consciência das pessoas é alto sobre o que a gente está falando. Só que o ser humano médio normal, ele não sabe fazer isso, ele não tem tempo para fazer isso, e nem necessariamente ele precisa ser bom para fazer isso. Aí a IA vai ajudar ele a melhorar a performance na área comercial, entendeu? E tem alguma ferramenta que você indicaria para agora? Falar, usa essa daqui, estou usando tal ferramenta que você indica para gente? Cara, eu tenho usado muito o ChatGPT junto com a integração com os CRMs que são fáceis de implementar. Então, eu uso muito o Zorro hoje, que é fácil... eu acho que é uma estrutura gigante, mas muito fácil de implementar. Eu uso muito ferramenta de Big Data, por exemplo, eu uso a Driva, que é para inteligência comercial. Isso é uma dica boa para os gestores de tráfego. Pega as notas fiscais do cliente, sobe lá, você vai ver o tamanho do mercado do cara. Aí o que eu faço hoje, por exemplo, quando eu falo de máquina de vendas inbound, eu cruzo o tamanho de mercado com o tamanho de share que ele tem no Meta e no Google. Um exemplo muito bom que eu uso isso até em treinamento. Se você pegar e jogar no Google Trends normalmente a cada ano e procurar viagem para o Rio de Janeiro e viagem para Salvador, Rio de Janeiro vai ter um pico maior do que para Salvador. Só que se você pegar as pesquisas do Ministério do Turismo, normalmente o Rio de Janeiro é o 3º ou 4º lugar mais visitado, Salvador está na frente. Entendeu? Porque não considerou
O Google Trends tem uma parcela de pessoas que tem uma Sim. tendência. Existem milhares de pessoas que tomam decisão sem fazer aquela jornada. Sim. Então, aí eu vou entrando nesse nível de relação. E isso eu acho que é profundo. maneiro, entendeu? Você começar a conectar várias pontas para usar IA para tomar decisão. Top. Eu queria fazer uma pergunta agora. Agora mudar um pouquinho. Você quer Não, continuar no guiar? pode ir. A questão de... Da metodologia, né? Receita previsível é a prospecção outbound. No meu formato, desde que eu ensino bastante a galera que entra no digital também, além de a gente tem a empresa de educação, né? Que ensina a galera a prospectar. Eu sempre gostei muito da prospecção outbound, ativa. E a galera, hoje em dia, gestor de tráfego, a galera de agência é muito mal acostumada, né? Eles têm, não sei, vergonhazinha de fazer um contato com o empresário. Não sei se eles cresceram no quartinho RGB e não querem conversar com as pessoas, né, cara? Muito bom, O quartinho RGB. Não, Muito mas bom, cara, maravilhoso. a galera não Vou sabe usar, Léo, vou usar. a galera não sabe conversar e tem esse medo, e eu gosto muito. E às vezes me pergunta, Léo, se tu fosse começar hoje do zero, cara, sentava a bunda na cadeira, aqui ó, telefone, cold call, ativo, ia pra cima. É isso. Eu queria te perguntar, qual que é os maiores desafios hoje para implementar um processo outbound, não necessariamente para agência, mas qualquer tipo de empresa, e para agências também, que tem bastante da nossa audiência que nos ouve aqui, que são agências. Quais são os desafios? Tem algum passo a passo, assim, eu faria assim, para implementar esse processo de outbound, de prospecção ativa? Porque tem muito negócio, né, principalmente que é B2B, cara, não vai ser tráfego pago. E às vezes aparece uns negócios aleatórios pra gente. Porra, exportação de laranja pra Suíça e não sei o que. Assim, mano, tráfego pago não. Quantos vou encontrar esse importadores de cara. laranja vai ter na Suíça, assim, sabe? Não são Sim. tantos. Então, isso daí é ativa, né? Então, tem muitas empresas aqui, assim que são ativas. Eu tava conversando com um prospecto recentemente, ele vende pra, porra, empresas que investem $500 mil em anúncio no marketing offline, assim, cara, tu não vai chegar nesse cara aí com anúncio, tá ligado? Não tem Não. como. Então, é prospecção ativa, é LinkedIn, é e-mail, é conexões e tal. Então, os maiores desafios para implementar um processo outbound, prospecção outbound, e se tem algum passo a passo aí para a gente fazer esse processo. E só para contextualizar isso que o Léo falou, as nossas agências são de negócios locais. Porque a sua grande maioria são pequenos, micro ou pequenas empresas. E o Léo tem a fraternidade focada nisso. E tem muita gente que é ainda urgência, que ele é sozinho. E aí o cara não tem grana para pôr tráfego pago e tem medo de ligar. Então o cara fica meio que travado, tipo, ele não sabe como seguir para prospectar cliente. Então é uma dor latente. E aí pegando o que o Léo falou, tipo, como que a gente pode dar uma dica para esse cara? Porra, é isso aqui, esse é o caminho. Boa, muito bom. Primeiro, a receita previsível, ela vai gerar fonte de demanda Total. previsível. Então, é prospecção ativa, E passiva marketing. e o carteira. Então, nisso tudo eu vou usar marketing também. Então, tem máquinas de vendas que eu começo pelo inbound, depois eu acompanho o outbound, depois eu pelo CS. Tem máquina de vendas que eu começo pelo CS, depois pelo inbound, depois pelo outbound. E tem máquina de vendas que eu começo direto pelo outbound. Como tomar essa decisão? Primeiro de tudo, primeira dica prática, vai estar relacionado ao tamanho do mercado. Então, eu tenho uma consciência grande do tamanho do mercado que eu vou trabalhar, o nível de consciência daquele mercado sobre o que eu vou fazer, e o terceiro ponto, o quanto é rápido eu implementar. Porque, por exemplo, vocês são caras super experientes. Eu falar para vocês de LinkedIn Help, falar de ferramentas de automação, vocês vão saber fazer isso em minutos. Agora, nem todo mundo que é um bom gestor de tráfego vai ser bom nessas ferramentas. Então, alinhar essa expectativa. O que é mais fácil para você colocar para rodar, para você começar a gerar demanda? Qual que é o passo a passo? Se o cara já tem cliente, entrevistar cliente, vai fazer 4 perguntas práticas, qual dor ele tem, qual é o que motivou ele a comprar, o que era a expectativa quando ele comprou, como é que ele explicaria você para alguém. Porque isso aí você vai ter contexto, conteúdo para começar a montar seu processo. Sou uma urgência, eu, sei lá, trabalhava com outra profissão, virei uma agência de tráfego pago, mas eu tenho 2 clientes, um é o meu amigo, o outro é um amigo meu também. Amigo do meu amigo. Que não paga, mas eu tô lá e tô empolgado. Eu já fui você que tá escutando a gente, sei que é difícil. O que eu faria nesse caso? Primeira coisa, tentar ir pelo relacionamento tradicional, que foi o que o Léo falou cirurgicamente, que é o lance da associação, você vai para uma comunidade, você vai se relacionar com pessoas para poder começar a trabalhar. Acho que o primeiro ponto. Segundo ponto tudo bem, vamos colocar aqui que eu não quero fazer isso, eu preciso ir pelo online. O que a gente tem que alinhar a expectativa no processo outbound?
Defini o nicho para gerar a lista, vou gerar a minha lista, vou enriquecer essa lista e vou colocar para rodar. Com IA, sem IA, com avanço, mas não importa, isso vai ser sempre a lei. E aí, o que você vai... O que é o erro que eu vejo? O cara vai lá, me adiciona no LinkedIn, passa 15 segundos, o cara manda para mim. Olá, Thiago Muniz, vi que você é CEO da Receita Previsível, gostaria de oferecer uma auditoria grátis para você, e porque identificamos erros na sua proposta de valor. Aí eu falo, me explica a minha proposta de valor. O cara some. Entendeu? O que é o ponto? Essa estratégia de copy, ela em algum momento funcionou, e eu tenho certeza absoluta que em algum momento do mundo isso vai voltar a funcionar. O que a gente não está entendendo é que existem ciclos de comportamentos. Os comportamentos estão cada vez mais aleatórios. Então a gente falou, pessoas com cargos iguais têm comportamentos diferentes, né? O exemplo que a gente falou sobre o diretor era sobre isso, no fim das contas. Se eu pergunto para o cara a rotina, eu sei como ele trabalha e, consequentemente, consigo entender mais sobre o que ele é na prática. 2 CFOs, 2 CTOs, não importa. Agora vamos voltar para o gestor de tráfego. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar hipóteses do gatilho que você vai ativar no cara. Como você pode fazer esse gatilho? Vou dar um exemplo, mas esse exemplo, quando você que está escutando começar a replicar, em algum momento ele vai parar de funcionar igual da consultoria gratuita. Então, o que é a lógica? Eu entender como eu metodizo isso. Então, como é que eu faço isso hoje na prática? A agência. Eu vou pegar algum contexto que é ou do mercado, ou da sazonalidade, ou pessoal da empresa. Então, exemplo, vamos dizer que eu quero prospectar todos os restaurantes japoneses de Floripa. Eu vou pegar e vou ver quais restaurantes japoneses não têm anúncio na biblioteca de anúncios do Meta e vou mandar para o cara a biblioteca dele pintada com 0 anúncios e um concorrente com uma porrada de anúncios. Gatilho. E aí o gatilho. Outro gatilho, eu vou lá no iFood, tiro o print das avaliações dele e do concorrente mando para ele. Ó, vi essas avaliações, eu tenho uma estratégia digital que pode ajudar a melhorar. Outro gatilho. Terceiro gatilho. Olha, a gente está indo agora para uma época que a galera começa a fazer planejamento financeiro, começa a viajar aqui em Floripa, né? Porque quem mora na ilha às vezes viaja umas épocas do ano para quando, né, normalmente, quando a ilha começa a encher, os nativos começam a sair. E aí, como é que você vai trabalhar com a entre-safra de cliente, né? Então, eu vou pensar em ações e situações que falam sobre o outro, não sobre o que eu quero falar. E aí, o que o cara faz? Aumentamos em 40% sua taxa de conversão. Não é que isso não funcione, só que não vai funcionar por muito tempo. Então, na verdade, o segredo tá o que funciona naquele momento para aquela audiência, entendeu? Top. Tem muita gente que não entende, né? Que a abordagem, ela tem um único objetivo, gerar curiosidade e vender, entre aspas, uma reunião. Quer conseguir a reunião, né? Desses gatilhos que você falou, tem um que a gente já ensinou lá dentro, que é do Google, usar uma ferramenta, um GBP Check, um local que você consegue mostrar a posição da empresa. Ó, tua posição é simples, né? Sem encher linguiça ali, ó. Print, ó, tua empresa aqui, ó, tá no Google aqui, ó, 50, posição 50. E assim, o teu concorrente tá na 3 aqui, ó. Quer saber como que eu posso fazer você aparecer aqui na frente? Cara, simples, direto ao ponto. É mais um gatilho utilizando o Google, né? E Que a foi galera técnico, faz. né? Você mostrou autoridade, você mostrou seu Exato. conhecimento. Exato, mostrou ferramenta, gerou curiosidade. Cara, o cara vai querer fazer isso daí. Muito foda. E fazer só um complemento também dessa... Eu fico louco. Já viu, né? Eu sou meio louco. Pra galera que tá em casa, minha perna aqui, a minha perna já foi, já voltou acelerada aqui. Essa... Você falou questionar a abordagem de LinkedIn. Cara, muitas vezes o que acontece para uma pessoa, né, não vai funcionar para outra, e muita gente quer Ctrl+C e Ctrl+V, e não é assim no formato de abordagem. As pessoas querem sempre o hack, o hack. Qual que é o script perfeito? Teve uma época que o Pedro Sobral ensinou na comunidade dele o formato de prospecção lá no direct e tal, passo a passo para fazer aquilo ali. Pô, ele tem uma massa muito grande, a galera que acompanha ele ali. Isso dali funciona por certo tempo, só que depois acabou ficando banalizado, né? Isso. Todo mundo que prospectava no direct ali, assim, cara, o empresário olhava assim, mano, mais um, assim, cara, e fica chato. E não funciona. Ontem mesmo uma pessoa mandou pra mim, pô, mandei 200 directs essa semana, não consegui nenhuma reunião. Então, arrombado, por que você vai continuar fazendo 200, a mesma Fez coisa se não 50, funciona? deu errado, já tem vezes 50, já deu errado, tem que parar já tem que... Cara, é adaptar, faz engenharia reversa do que funcionou antes e tal, e, cara, vai pro LinkedIn, muda já. Aqui é o Thiago já gerou agora 3 gatilhos aí de como fazer diferente. Não é fazer o que todo mundo faz, mas usa a cabecinha, né, cara?
E nada contra a galera do Sobral, tá? Gosto muito de Maravilhoso, Sobral, é, maravilhoso. Sou da comunidade desde 2018, tenho uma gratidão. Não, é Mas, que de acabou fato, gerando um volume grande de Exato. pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Mas então, isso aí eu vou falar até um negócio pra vocês. Isso bate muito com a minha responsabilidade, porque quando eu assumi a Receita Previsível, eu fiquei um ano só nas sombras. Só organizando as coisas e tal. Por quê? Cara, eu trabalhei há muito tempo equilibrando esse lance da promessa e da entrega entre área comercial e marketing. E o que eu falo tem uma baita responsabilidade. Eu não tô falando que o Pedro Sobral não foi responsável. Pelo contrário, é um cara maravilhoso. Tentou ajudar as pessoas. Só que o que eu acho que tem que acontecer é um equilíbrio, um balanço entre aquilo que eu prometo que vai ajudar e aquilo que realmente tem que ajudar. Então, é como se as pessoas estivessem procurando uma bula de remédio quando elas deveriam procurar como ler um mapa. Entende? Então, o cara, ele quer um script milagroso, ele quer o hack, ele quer a ferramenta, só que isso não vai funcionar, porque pensa o seguinte, cada vez mais as ferramentas de geração de lista vão melhorar. Cada vez mais, se você é gestor de tráfego há muito tempo, está escutando a gente, sabe que o Google, o Meta e o LinkedIn estão tirando cada vez mais o poder da nossa mão. Não vem com essa, não, porque é bom, vai ajudar pra cacete. Tem uma porrada de coisa que tá configurada automático agora, mas, gente, vamos ser sinceros. Entre eu fazer um CPC manual de uma rede de pesquisa, olhar um por um lá e olhar o lance e entender como aquilo funciona naquele mercado, e eu deixar uma campanha automática, tem um caminhão de coisas. O Janine, que vocês já entrevistaram aqui, fala muito sobre isso. Sobre como eu tenho que primeiro fazer algo manual. Todo o curso dele ele fala isso. Como eu tenho que aprender manual para depois automatizar algo. Então, o que acontece é que as pessoas estão esquecendo nesse ponto. Eu só automatizo aquilo que funciona. Então, primeiro eu tenho que descobrir o que funciona para depois ser automatizado. E aí, tudo isso entra nesse reflexo de mercado, que não vai chegar uma hora que as ferramentas vão ficar todas cada vez mais parecidas. O que vai ser a diferença é tipo sapato. Cada um tem um sapato que gosta, não tem um óculos que curte, sacou? Então, eu vou entender aquilo que funciona melhor para mim, mas o jeito como eu uso que vai se mudar o jogo. Então, sou gestor de tráfego, tô ouvindo isso aqui tudo falando, beleza, Thiago, falou uma porrada de problema, mas qual que é a solução? Tô começando no mercado e não tenho ainda carteira de clientes, não sei por onde começar. Cara, vai no Search Engine Land, pega todas as estatísticas, começa a postar no Instagram, começa a postar no seu LinkedIn, pede para amigos seus que têm agência, entra na fraternidade, pede para trabalhar em colaboração com outros amigos que têm empresas maiores para poder fazer alguma coisa e se torna muito bom em uma coisa do processo. Olha a especialização de novo. Cara, eu sou muito bom na parte de meta-ads, então vou ficar ninja nisso. Sou muito bom em fazer dashboard. Você pode ser um cara generalista e ser muito bom em dashboard. Vai agregando quantas pessoas para gerar renda para você conseguir ter engajamento para fazer aquilo. Ninguém faz uma coisa só pelo amor e também não vai ser só pelo dinheiro. Se você não balançar amor e dinheiro, vai dar errado, entendeu? E entender muito bem para quem você tá vendendo, que eu acho que esse é a dor. Porque, tipo, você vai lá, você pega um script de um cara muito bom que vende muito. Só que o cara vende para médico e você vende para hamburgueria. Cara, não vai funcionar. São comunicações diferentes. E aí entra muito naquele lance da promessa. Descubra o script como estou agendando reuniões. Eu acho maravilhoso. Mas vai ser maravilhoso talvez um mês, talvez vai durar 10 anos. Será que esse jeito que deu certo para outra pessoa é a forma que vai dar certo para mim? Entendeu? Não, na minha própria empresa, assim, eu botei as duas SDR, uma do lado da outra, para fazer com o script ali validado. Para uma não funcionava e para outra era excelente. Aí você fala, pô, peraí, tem algo além disso. Tipo, tem a pessoa, aquilo ali não funcionou para aquela pessoa. Talvez o vocabulário que daquilo ali não é o vocabulário dela. Então você precisa construir de fato algo desenhado para aquela pessoa. Obviamente, tem os fatores extras, de talvez a pessoa não fosse capacitada, enfim. Mas tem situações que, de fato, as pessoas são capacitadas, mas não funciona para um como funciona para outro. Isso entra muito no que eu acredito de futuro da metodologia. Porque quando você fala de ter profissionais de vendas e profissionais de marketing, o que eu vejo muitas vezes as pessoas falando tendo que destruir algo que existe para poder falar que algo novo funciona. Então, por exemplo, a partir de agora, a personalização vai funcionar e vai ser essencial. Cara, isso é um conceito de 1960. Isso sempre existiu, sempre teve que existir. Então, personalizar sempre vai existir. Agora tá se usando muito Instagram para prospectar. Quando todo mundo usar o de Instagram, ele vai parar de funcionar. Você vai ter que usar outra rede social. Na pandemia,
os deliveries usavam muito SMS. O que eu comecei a fazer? Campanha de SMS, funcionava. Então, um big player gerou uma mudança de comportamento com um canal teoricamente obsoleto, ele voltou a funcionar. Sim. O e-mail vai parar de funcionar. Existe alguma realidade que sim, em algum momento, este canal, como ele é chamado hoje, ele vai parar de funcionar. Mas vai surgir um outro canal que também vai ser de comunicação escrita e que também eu vou ter que ter um assunto e um conteúdo dentro. Então, acho que assim, é parar de procurar essa fórmula mágica e procurar a fórmula mágica como eu aprendo. Eu tenho 2 SDRs na operação. Um cara que é o ninja do ChatGPT, o guerreiro, e eu tenho o Erasmo, que é o ninja da prospecção. Cara, raiz, o cara pega o telefone, liga e agenda coach call, consultoria. Tem uma puta estratégia por trás. Tem marketing junto, tem EBM junto, tem conteúdo. Mas o cara é bom nisso, o outro cara é bom em automação. Eu vou achar que os caras vão ter os mesmos resultados? Não, mas o segredo é o que eu espero de cada um e como eu entrego o que cada um pode fazer para ter o resultado que eu quero. E aí entra a especialização. Cada vez mais o cara que é cru, ele vai ser substituído pela máquina. E cada vez mais o cara que é ninja, ele vai usar a máquina de copiloto, entendeu? Perfeito. É muito do que a gente conversou até do próprio gestor de tráfego, assim. O cara que é só o apertador de botão, ele vai ser substituído em um futuro muito próximo. Muito próximo. Abre o Meta-Ads lá, você vai abrir um público personalizado. Eu falando muito, quem tá ouvindo a gente, sobre isso, porque eu acho que tem a ver com o dia a dia de vocês. E porque eu sou professor de tráfego pago também. Então, cara, você abre lá para fazer uma campanha, você vai ver que antigamente a gente podia usar, por exemplo, ferramentas para me ajudar a ver grupos, né, de públicos que iam funcionar bem. E hoje, se eu coloco uma audiência personalizada, a ferramenta já apita e fala, vai para o público advantage, vai para o público advantage. O que está acontecendo aí? Ele tá... E é uma outra coisa, né? Igual, né, por exemplo, Netflix falou que 10 anos atrás, se você pegasse uma matéria, nunca vamos ter anúncios. Agora, o que vai ser o futuro dos streamings? Exato. E um ponto muito importante também em todo esse contexto. A gente tem muitas ferramentas hoje, por exemplo, a biblioteca de anúncio, né? Cara, vê o que a galera tá fazendo, né? E não vai ser um arrombado e vai copiar aquilo ali na cara de pau, porque o que funciona para ele pode não funcionar para você. Só que hoje a gente tem o benchmark, né? A gente consegue fazer essa espionagem do funil de venda de qualquer empresa, qualquer negócio, entende aquilo ali e faz a engenharia reversa daquilo dali. Exato. Eu tava com... E antes de só querer copiar aquilo ali na cara de pau, tem processos que você acabou de falar. Por exemplo, uma campanha de aquisição, uma campanha direta de aquisição para geração de lead ali. Só que no funil da pessoa que você está espionando ali, ela tá vai para um type bot, que faz um formulário, um monte de coisinha. Só que ele já tem a oferta dele validada, ele já tem aquele público validado. A pessoa que às vezes está no começo lá, encurta o processo, faz direto ali, faz no WhatsApp. Eu falo, reduz a atração. Quando eu não tenho o histórico, eu reduzo a atração. Quando eu tenho o histórico e eu tenho uma quantidade de oportunidades, leads gerados, que é muito desqualificada, eu vou aumentar a atração. Então, exemplo prático, né, que você falou. Jogo o cara para WhatsApp, depois eu vou começar a aumentar lá. Clínica de estética, jogo o cara para WhatsApp. Validou? Não, agora você vai fazer... Tá gerando muito lead, mas vem muito lixo. Então, eu vou botar lá no Typeform, o cara vai agendar o horário lá para fazer o procedimento, né? E você estava falando uma outra coisa também sobre isso. Vou dar um hack aqui, né? Não sou contra hacks. Não sou anti-hack. Vai lá na biblioteca de anúncio, põe um concorrente da empresa, usa o Dataminer para extrair todas as legendas, entra no BuzzSumo, pega qualquer ferramenta de IA de transcrição de vídeo, joga tudo no ChatGPT-4 e fala assim, monte uma matriz para mim, na primeira coluna todas as cópias, na segunda coluna sua análise dos diferenciais competitivos, na terceira coluna o que faltou nessas cópias. Ele vai montar a matriz. Aí depois você vai lá, pega a proposta de valor do seu cliente, põe mais uma coluna e fala, agora analise quais são as lacunas que ela tem. Aí você vai criar mais uma coluna na matriz. Montou a matriz? Aí você vai montar o script. Faz agora uma copy com AIDA, faz uma copy com o modelo GPCT, você faz uma cópia usando Spin Selling, faz uma cópia fingindo que você é o Chico Buarque, sacou? Vai funcionar. Outro dia, faz esse teste, põe
escreva sobre receita previsível como se fosse o Chico Buarque. É maneiríssimo. É. É irado. Acabou o podcast. Não, já tá pago. Tá pago, galera. Entregou o hack e o passo a passo aí completo, cara. Agora é só Muito bom. pegar e executar, né? O conhecimento tá aí. Só que conhecimento sem execução não significa porra nenhuma. Ele entregou o hack aqui, o passo a passo de como fazer toda a engenharia reversa aí. Não, e o que ele falou, você pode se usar pra 1 milhão de coisas. Exato. Eu uso para sucesso do cliente. Vou lá no Reclame Aqui e faço o mesmo processo. Scrap todos os concorrentes da empresa, vejo quais são as várias reclamações, quais são os sentimentos, o que as pessoas falam, pego as frases do que as pessoas falam e vou lá e monto a copy do anúncio. O meu anúncio de tráfego pago para agência hoje, que é para certificação, é em cima disso. Eu falo, olha, normalmente eu sei que você tem problema para qualificar lead. Eu acho que não, talvez você até monta um CRM, mas o seu cliente não usa. Você monta playbooks muito bons, mas quando você sai de perto, o cara para de usar. Você faz bons anúncios, mas o cliente não faz apuração. Eu já passei por isso. Eu falo tudo que eu falei no podcast em 30 segundos e o cara clica. Porque eu sei qual que é a dor. Então, eu sei me conectar. E a forma como eu me conectando agora, nesse momento, esse espaço temporal, ela vai mudar daqui a 6 meses. Já vai ser outro Thiago falando de outras coisas, porque eu sei que o que eu plantei vai virar outra coisa. E aí eu tenho que saber ter essa sabedoria da copy em como eu ajusto a copy que eu quero. A persuasão, né? Na verdade. Sim. A definição de copy no Wikipedia tá errada, inclusive. Né? É o texto para gerar uma ação, não para gerar uma venda, né? Acho que é isso. Sim. Pô, que massa. Pô, a gente não tem muito tempo, porque tem que sair para palestrar. Eu queria perguntar sobre o livro, ó. Quem não tá... Dá pra ver? Hipercrescimento. Cadê? Do que se trata a nova Bíblia de Vendas do Vale do Silício? Ela é baseada no Receita Previsível? Como que funciona esse hipercrescimento? O hipercrescimento ele é mais para startup, para pequenas e médias empresas. O dono de agência, eu acredito que funciona bem para você dar esse livro para o seu cliente junto com o Receita Previsível. O Receita Previsível ele é mais do processo como um todo. Aqui você vai ter uma coisa mais visceral. O Aaron e o Jason eles falam muito sobre o passo a passo para você começar a escalar um negócio. Então, ele é mais indicado para pequena empresa e startup. Receita Previsível para desenhar o processo. Aqui vai ter a cultura da escala e lá no Receita Previsível é o processo. Basicamente isso. Ó, que massa. Muito obrigado aí pelo presente. É um momento perfeito, porque eu tô nesse momento aí de crescimento, de escala e vai ser muito útil para mim, cara. Muito, muito obrigado. Eu vi fazer um comentário aqui também, vendo o Thiago falar. E, por exemplo, esse hack que ele entregou, esse passo a passo, dá pra ver que uma das formações, né, que você veio é muito da galera growth, né, cara? A galera que quer hackear o sistema ali. Você falou do Palma, Edu, Lassance, essa galera toda aí lá das antigas que eu acompanhei muito, mano. Os caras são tudo, eu falo assim, os caras são tudo esquisitos, cara. Eles fazem umas paradas, umas ratarias assim, que é assim, caralho, mano, que loucura que eles vão fazendo aqui. Isso é muito massa, cara, isso é muito massa. Eu gosto bastante disso aí de tentar hackear o sistema, né, cara? Encurtar o processo. Que é basicamente isso que a gente tem que fazer, né? A gente que é muito movido a dados, decisões, né? Não baseado em achismo, né? Pô, vai fazer uma campanha, vai implementar uma máquina de vendas ali, coletou dados, coletou números, funcionou, não funcionou? E por que não tá funcionando isso daqui? Vamos entender, né? Você mencionou, é o CPM, é o CTR, ou foi alguma coisa sazonal que aconteceu naquele período, né? Isso daí que é... Eu acho que são esses os profissionais que vão sobreviver aí no mercado, né? O segredo é a abstração. Na verdade, o Aaron não era bom de venda. Sabia disso? Ele era bom de dados. Ele era bom de criar sistemas. Essa que foi a sacada. Ele era um engenheiro que quebrou a sua startup porque ele não sabia vender. E quando ele entrou na Salesforce, inclusive a gente tem uma coisa em comum, né? Os dois trabalharam no 0800, eu na Coca e ele na Salesforce. Fazendo praticamente a mesma coisa, né? Só que num outro mundo, né? Num outro planeta, né? Vamos dizer assim. Né? Não dá pra comparar Botafogo com o Vale do Silício. Apesar de ter aprendido coisa pra caramba com a Coca-Cola, assim. Mas o que é o negócio? Ele era um cara bom de sistema. Por quê? Ele começou a ver como as coisas funcionavam e criou sistemas sobre como aquilo poderia funcionar melhor. Então, esse é o segredo. Entender aquilo que você tem habilidade e aquilo que você não tem habilidade, você vai preencher e ter a capacidade de abstração. Que, por exemplo, vocês têm pra caramba. Tudo que vocês falaram, vocês viram que os links que vocês fazem não é normalmente. Estou falando isso pra puxar o saco dos meninos, pessoal. Isso aqui que vocês têm no podcast, cara, eu consigo me aprofundar, eu fico feliz em me aprofundar,
Porque eu sei que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Isso aqui é um tipo de discussão que eu não tenho todo dia, entendeu? Tem que falar pro cara, o vendedor, não sei o quê. E não é que isso não seja legal, só que é um outro tipo de público. Então, ó, se você quer ser um bom growth hacker, se quer ser um cara bom em escalar negócio, é abstração. Por exemplo, tem hora que eu vou fazer post de rede social, eu coloco, me fale as últimas 6 tendências de cinema que aconteceram na humanidade. Agora, considerando isso, faço uma análise dessa estética. Aí depois eu falo, ó, agora faz um post aí sobre SDR. Caraca. Fica doideira, cara. Vem uma porrada de insight, entendeu? Não é um insight que é meu, não é um insight da máquina. Então, eu uso IA colocando informação nela, não esperando ela expelir informação, sabe? Caraca. É você pilotando, né? Exato. É você pilotando. Eu falo que a IA vai... Na verdade, já substituiu muitas profissões e, infelizmente, é uma tendência. Muitas profissões vão deixar de existir por conta da IA, né? Só que aquela pessoa que sabe pilotar IA, ela não vai perder mercado, entendeu? Ela vai... Você não precisa ser... Eu falo, não precisa ser um expert, dominar e criar não sei o quê, e agentes. Cara, você precisa entender e saber pilotar pelo menos o básico. Se você souber o básico, você vai se aprofundando com o tempo. Cara, esse cara tem mercado pra caralho. Seja o gestor, seja a agência, seja qualquer profissional, qualquer pessoa que tá ouvindo a gente aí. Vai chegar uma hora que no futuro do mercado de agência, o marketing vai mudar. Para mim, a função do marketing sempre foi, mas agora vai ser explícita e gerar consciência. Então, o que isso significa? Vai chegar uma hora que o Meta, o Google, o TikTok, o LinkedIn vão ser praticamente, você sobe lá, você vai ter que acertar pelo anúncio. Muitos gestores de tráfego que eu conheço, ele tenta acertar a campanha de tráfego pelo anúncio. Não é olhando o Analytics, não é olhando... O cara não sabe nem o que é sessão em página vista, para vocês terem uma ideia. Evento na página, o cara não sabe nem configurar. Então, vai chegar uma hora que tudo isso vai ser muito mega automático. Então, e aí, o que vai ser da gente? A gente vai ter que fazer o quê? Ser bom em criar promessa, criar coisas que geram consciência. Do outro lado, o comercial, ele vai ter que ser bom o quê? Em ser mais marketing também. Por quê? Se marketing assume a posição de gerar demanda pelo comercial, o comercial tem que saber conectar a proposta de valor, ele tem que saber... o contato síncrono vai valer ouro. O que acontece com o mundo quando algo se torna escasso? Ele vira caro. Ouro, petróleo, gasolina, tudo que fica escasso fica mais caro. Então, a prospecção ativa não vai morrer, o marketing não vai morrer, mas a forma como se faz, sim, vai se adaptar. Então, Perfeito. o contato síncrono ele vai ser mais caro e, se vai ser mais caro, quem vai sobreviver vai ser quem unir essas pontas. Quem sabe conectar o que uma agência faz, o que o comercial faz. Se é para um restaurante japonês ou para uma multinacional, não faz diferença. Não. Eu tô vendo uma tendência muito, muito grande acontecendo. As propagandas publicitárias aí de grandes empresas que estão buscando hoje um novo ator. E esse novo ator é aqueles caras que são os influenciadores. E o influenciador não é o número de seguidores que tem ali nas redes sociais, mas sim o número, o engajamento que ele tem com a audiência dele. Isso está crescendo muito, né? Estão deixando aquela parte, aqueles globais, isso daí de lado, e estão pegando mais essa galera que te viralizou na mídia e tal. E não só viralizou uma vez, mas aquela pessoa que viralizou e vem um crescimento pra cima, né? E tem um nível de engajamento muito milhão de grande. seguidores desqualificados ou 1.000 qualificados? Consistência. Pega um Igor do Flow, pega um cara desse conteúdo, cara. Como é que o cara tem conteúdo? O cara é o William Bonner da nova geração, pô. Sim. O cara é ninja. É outra realidade. Mas o que é o negócio? O que é o segredo? Autenticidade e inspiração. São as únicas duas coisas que a IA não vai substituir. Todo o resto, ela vai chegar bem próximo. O único momento que eu tenho medo da IA vai ser a hora que, por exemplo, lembram daquele caso do cara jogando xadrez com o computador? Esse bem antigo, quem não sabe, quem tá escutando a gente que não sabe, botaram uma pessoa jogando com a máquina no início dos anos 2000. E a máquina ganhou do cara. Cara, legal, mas isso não é um problema. Hoje, por exemplo, dá pra jogar tarô no ChatGPT. Você consegue tirar carta no ChatGPT. Hoje eu sonhei com um número, eu joguei no ChatGPT e perguntei sobre numerologia pra ele. Me deu a resposta na hora. Foi muito louco. Sonhei o sonho inteiro com um número específico. E ele me deu uma resposta. Muito louco. E o que é o lance dessa relação, né? Na verdade, quando eu olho para a forma como eu vou usar essa tecnologia, vai ser diferente
E isso vai fazer com que a gente viva ou não na Matrix. Então, se o robô foi lá e ganhou da gente ou perdeu, isso é uma corrida irrelevante. Mais uma vez, o exemplo do carro e correr a maratona. Eu posso correr de carro, mas vai ser legal? Eu posso virar pra IA e falar, ó, faça um final do Game of Thrones onde a Daenerys não fica maluca. Aí você vai falar, vou fazer um final do Game of Thrones que tem Mario Bros. Vamos fazer entendeu? Qual vai ser a graça de sentar no boteco e discutir o que foi o final da série? Então, eu vou ter a ferramenta, mas isso não vai ter graça. Então, o que é o grande ponto que a gente tem que ficar atento é o momento em que você jogar xadrez com a IA e ela pegar e postar no Instagram assim, IA, humano tosco, sou foda, entendeu? E isso é o ponto, porque aí ela aprendeu com a gente e ela tá fazendo a mesma coisa que a gente e tá querendo fazer algo que só o ser humano faz, que é se expressar. Aí a gente tem que parar e falar, opa, como a gente vai legislar isso? Como vão ser os aspectos culturais que vão fazer com que a gente não perca a nossa essência? E isso que eu acho que está faltando muitas vezes. Quais são, o que é sensível, o que não é sensível com a ajuda da IA? Porque tem muita coisa maravilhosa acontecendo já. Poxa, descobertas de doenças, análises técnicas. Mas o que vai regulamentar isso? Como a sociedade vai se organizar? Isso é que vai, na verdade, impactar no nosso trabalho. Mas você acha que nós, seres humanos normais do dia a dia, temos que se preocupar com isso? Eu não sei até que ponto, tipo, a gente vai estar vivo para discutir esse tipo. Eu acho que vai chegar num futuro muito próximo, mas vai ficar muito ainda no cenário de políticos, de presidentes, eu não sei se a minha vida vai ser afetada no primeiro momento nesse ponto. Porque a minha visão é a venda sempre vai existir. Sim. E quem vai estar comprando? Um ser humano. Tipo, uma pessoa com um desejo. O que vai mudar é como isso vai acontecer. Uhum. Se você entende sobre pessoas, entende sobre venda, você vai se sobreviver de alguma forma. Você vai ter que se adaptar a 1000 situações aí que vai surgir daqui pra frente. Agora, se você é um apertador de botão, se você é um simples um cara que fica ligando, pô, você tá fadado a ficar desempregado, encostado num canto. Na verdade, a IA vai ajudar, vai ser um bom copiloto pro cara que sabe trabalhar. Agora, pro cara que aperta botão, ela vai realmente substituir. Agora, sobre a gente ser impactado ou não, ó, a ChatGPT ganhou 100 milhões em 2 meses, cara. Então, a chance disso, a gente ver isso é muito grande, assim. Na verdade, eu acredito que tem uma questão que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, o Google anunciou o fim dos cookies várias vezes e depois meteu o pé no freio. Se a empresa que fatura bilhões, e literalmente milhões de dólares por segundo, tomou uma decisão e voltou atrás sobre não seguir a gente, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa debaixo do pano ainda. Tem muita coisa que a gente é só um grãozinho de areia. E é só uma peça. Maravilha. Bom, vamos encaminhando para o fim, porque a gente precisa liberá-lo, porque tem uma palestra daqui a pouco. Pô, muito obrigado, Thiagão. Assim, esse papo aqui, acho que a gente ficaria aqui, 2, 3 horas tranquilamente. Mais 2, 3 horas tranquilamente. Então, assim, já fica um convite para quando voltar para Floripa, vir aqui com mais tempo, a gente ficar aqui batendo papo, porque é um papo muito bom e que a gente se interessa muito e é muito curioso, e você é um gênio nisso daqui, então a gente gostaria de aprender muito mais contigo, e muito obrigado por ter aceito aqui, vir aqui passar um pouco do conhecimento pra gente. Muito bom, viu? Mais uma vez também, complementando o Fernando aí, cara, a gente que acompanha, a gente que tá no meio, a gente que sabe que tem uma trajetória, né, as pessoas aí, gente boa ao redor, né, cara, a energia boa, isso daí é muito legal, cara, então foi um prazer imenso conversar com você e conseguir absorver um pouquinho do conhecimento que você tem, que a gente sabe que é gigante, né, cara? E até uma próxima vez aí, cara, manda mensagem pra gente quando você vir aqui, vai ser uma honra. Eu tenho certeza que a galera que tá em casa aqui do Edscast vai curtir demais, que a gente consegue aprofundar aqui, né, cara? A gente conseguiu aprofundar um pouco o conteúdo e é isso que a galera gosta, né? Conteúdo, não é conteúdozinho de teoria, é conteúdo de campo de batalha, né? Porque você viveu e você vive isso todos os dias, que é isso que a gente gosta. Porque tem aquele cara que é o guruzinho que fala, mas nunca colocou a mão na massa. E a gente colocou e a gente vive isso todos os dias. Tá? E a gente aprende, acerta e erra, né? Eu acho que somos seres humanos normais. Exatamente. Vamos continuar errando. E erra, hein? Nossa! Não tem jeito.
Eu acho que isso que é legal. Primeiro, gente, obrigado pelo convite, foi muito bom. Obrigado aí, Fernando. Desculpa mais uma vez não ter conseguido ficar mais tempo. Vamos depois marcar um bate-papo, vamos marcar aí alguma coisa online. Depois também, quando eu estiver em Floripa também. Quem tá escutando a gente, ouviu o podcast, marca lá a gente também, Receita Previsível, thiagomuniz.rp, marca aqui os meninos. Parabéns pela iniciativa. Eu vou falar que se tinha um melhor aquecimento possível para fazer essa palestra, era impossível, viu? Pô, que legal. Foi muito legal. Fiquei muito inspirado aqui por vocês, viu? Pô, que massa. Ficamos muito felizes. Muito bom. Uma honra. Obrigado mesmo, viu? Parabéns pelas perguntas e pela energia, cara. Tipo, nada paga a ver essa animação desses dois aqui, cara. O Léo assim, ó, tremendo aqui. O Fernando aqui, ó, tipo, cara, anotando um monte de coisa. Cara, que honra, viu? Me sinto muito lisonjeado, de verdade. Isso eu acho que faz as coisas fazerem sentido, sabe? Então, obrigado mesmo. De verdade. Valeu. Antes de finalizar, mais uma vez agradecer o nosso patrocinador, Kleisler, o número 1 e-marcas, o cara que é advogado do digital, cuida dos grandes players do mercado, Thiago Fint, Baroni, todos esses problemas que o Fint passou no lançamento dele, que foi o maior lançamento do Brasil. Quem ajudou ele a fazer essa contingência foi o Kleisler, que é um cara extremamente experiente em marcas e no digital. Então, se você quer registrar sua marca, quer registrar seu produto, ou não fez isso e já tem um problema, ele também pode te ajudar. Certo, Léo? Perfeito. Chama o homem e fala que veio do Edscast aqui, que ele vai dar aquela atenção máxima para você. Registrar sua agência, registrar seu produto, sua empresa, deixar tudo certinho dentro do cronograma ali e evitar que você tenha problemas futuros. Vai no homem, que o homem é o principal e é o número 1 aí do digital e tá conosco apoiando o nosso projeto, é o nosso amigo. Não é de hoje, tá? Desde 2020 que ele tá conosco. Então... Tiagão, onde que a galera te encontra para falar, perguntar, para contratar o Receita Previsível? receitaprevisível.com e thiagomuniz.rp com TH e @Receita Previsível nas redes sociais. Excelente. Léo, onde que a galera te encontra aí para... Só chegar no Instagram, no Google, Léo Junks, pode mandar um oi lá, vai ser um prazer te ajudar, dúvida, o que você precisar. Eu e meu time, a gente está à disposição, tem treinamentos, tem cursos, tem muito conteúdo gratuito à disposição. Tá bom? Isso aí, rapaziada. Me siga também no Instagram, @eufernandoquiles. Siga o Edscast, tanto no Instagram quanto no YouTube. O canal acabou de atingir 11 mil seguidores, assim, estamos muito felizes com o crescimento do canal aqui, compartilha, né? Da audiência, compartilha esse conteúdo aqui, porque que vale isso aqui ouro, vale ouro. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado para você que chegou até aqui e até a próxima. Valeu, um abraço.